Bom dia a todos. Meu nome é José Hernani, eu sou aluno de Física do curso EAD da UNB. José Hernani. Hoje eu vou apresentar uma aula teste para o curso de Física da UNB e o assunto vai ser temperatura. O que vem ser a temperatura, né? Em que ciência ela está baseada e tudo mais. Então vamos lá falar um pouquinho disso aí. Uma das grandes definições, né, que a gente tem que acompanhar quando se fala de temperatura é sobre termodinâmica, que na verdade é uma área que estuda os fenômenos, diversos fenômenos, ligados a complexos, sistemas fixos complexos, em que ocorrem troca de calor, transformação de energia e, consequentemente, a variação de temperatura. E a temperatura, na verdade, é uma grandeza física. Mede o grau de agitação térmica ou energia cinética, transacional, rotacional e vibracional dos átomos e moléculas que constituem o corpo. Em suma, quanto maior a agitação das moléculas, maior será a sua temperatura. Um pouco de história, né? A palavra temperatura vem do latim e ela é reconhecida como o nível de calor existente no ambiente. Por exemplo, quando você aquece uma superfície com os raios solares, você tem uma sensação térmica ali de calor. Porém, em 1702, o astrônomo Euler Roemer, de Copenhague, utilizou dois pontos fixos em sua escala. O primeiro, né, é o gelo, e o segundo, a ebulição da água. Em 1724, Gabriel Fahrenheit, um consertador de instrumento em Danzig e Amsterdã, ele passou a usar o mercúrio como líquido de termômetro. Né? O mercúrio é um material líquido, né? E com a variação de temperatura ele se dilata. Com o aumento da temperatura ele se dilata. E Fahrenheit ele definiu, né, como inicialmente pelo Euler Roemer, uma escala de 212 graus para Fahrenheit para o ponto de ebulição da água e 32 para o ponto de congelamento da água. Tá? Então, a variação entre esses dois pontos é de 180 graus Fahrenheit. Outros estudiosos da época, em 1745, o Carolus Linnaeus de Uzapa, Suécia, ele fez o seguinte, ele deu uma outra escala, né, a escala centigrada, em que vai de 0 a 100. Já o que a gente conhece hoje como escala Celsius, o Anders Celsius, também ele é sueco, utilizou uma escala em que o 0 representa o ponto de ebulição da água e o 100 o ponto de congelamento. E aí se tem a escala centigrada com 100 graus entre os pontos de ebulição e pontos de congelamento. Na verdade, hoje, o mais recente, em 1948, a escala centigrada foi trocada pela escala Celsius, né, em que se tem o ponto de congelamento a 0 graus, né, e o ponto de ebulição da água, em mais ou menos, ele é 99,975 graus. Isso se deve às variações da pressão atmosférica no ponto de ebulição da água. Né? E também tem um outro nome que é o seguinte, é o médico francês, Dr. Charles, ele demonstrou que com o mesmo aumento de temperatura, os gases exibem o mesmo aumento de volume, ou seja, isso para uma transformação isobárica. Isobárica significa na mesma pressão. Então, se você tem um aumento de temperatura, também você vai ter um aumento da pressão. Da pressão não, do volume.
Aqui nós temos aqui outros exemplos, além da Fahrenheit, de duas escalas novas, que é essa escala Kelvin, de K de Kelvin, e R de Rankine. Essas duas escalas, elas foram criadas, são escalas absolutas, elas foram criadas porque eles acreditavam que em zero seria o ponto em que os átomos e as moléculas elas não teriam vibração, elas ficaram quietas, ou seja, nesse ponto aqui, o zero absoluto, não haveria movimento dos elétrons, eles estariam parados, nessa situação aqui. Aqui é uma tabela em que a gente coloca as variáveis, dos pontos de ebulição da água, ponto de fusão, para cada uma das escalas. As escalas de Celsius e Fahrenheit são chamadas de escalas relativas, porque elas são baseadas em dois pontos relativos. Tanto é que vocês vejam aqui que a escala absoluta é aquela que apresenta o zero absoluto. Ou seja, o zero significa que os átomos eles estão em movimento muito pequeno, vamos dizer assim, os átomos não se movimentam, eles estão sem energia cinética. Aqui nós temos todas as escalas de conversão, de Celsius para Celsius, de Kelvin para Celsius. Mas é importante, só voltando aqui na tabela anterior, não consigo. Pois bem, não consigo. Mas voltando aqui, é importante a gente falar o seguinte, que basta você conhecer o ponto de congelamento e o ponto de ebulição de cada uma dessas escalas, você consegue fazer a transição entre uma e outra. E que, na verdade, é uma equação de primeiro grau. Aqui em casa, a gente ganhou um termômetro, quando meu filho era pequeno, que veio dos Estados Unidos, não veio do Canadá, veio dos Estados Unidos, que é um termômetro em que a escala está em Fahrenheit. Então, ele mediu minha temperatura e deu 97,2 Fahrenheit. Então, a pergunta é, qual é a medida dessa temperatura? E aconteceu um fato engraçado, toda vez que a gente mediu a temperatura do meu filho com esse termômetro, a gente tinha que realmente fazer a conversão. Então, assim, um caso que eu lembrei, e é importante a gente, e até de uso corriqueiro desse problema de conversão de temperaturas. Como eu disse para vocês, a temperatura, a relação entre as escalas, ela segue uma lei, uma equação de primeiro grau. Vocês podem notar aqui que para o ponto de ebulição na escala Celsius é 100 graus Celsius, na escala Fahrenheit é 112. Quando o ponto de congelamento for zero, o ponto de congelamento na escala Fahrenheit é 32 graus Fahrenheit. E aqui nós temos a equaçãozinha para graus Fahrenheit. Certo? Então, aqui agora você teria que transformar isso em 97,2 Fahrenheit em graus Celsius. 97, coloca aqui no lugar do F, é igual a 1,8 vezes C mais 32. Aí passa o 32 para cá, fica 65,2 igual a 1,8. Então, o C, que é a temperatura em graus Celsius, seria 36,22. Eu não estou com febre. E também não estou com Covid. Um dos exemplos mais comuns de termômetro que a gente tem no nosso dia a dia é o termômetro de bulbo de mercúrio e de álcool. O de bulbo de mercúrio, um exemplo, são os termômetros de medição de temperatura corporal.
né? Eles têm um bulbo, até a gente tem que balançar eles bastante para voltar à temperatura, porque eles têm uma restriçãozinha, né? Então, aí esse é o principal exemplo do termômetro de mercúrio. Também é usado também em laboratório para medir a temperatura de várias substâncias. Nós temos o termômetro a álcool, muito usado para medições de temperatura atmosféricas que estão ao ar livre, né? O termopar. O termopar, na verdade, são dois fios de materiais diferentes em que, quando ele é colocado em superfícies para medir a temperatura, há uma... Como é que eu digo? Uma variação do potencial desses dois materiais. Então, quando você coloca o termopar numa substância que ela está próxima a 0 graus, você vai medir uma corrente, né? E até isso é usado para tabular tabular a escala desse termopar. E, por outro lado, quando você colocar esse termopar próximo à temperatura de ebulição, o que vai acontecer? Ele vai também ter uma outra temperatura. Então você pode fazer o mesmo esquema de escalas, né, usando a variação de voltagem do voltímetro, né, para medição dessas temperaturas e medir as temperaturas intermediárias entre esses dois pontos que foram usados para calibrar esse termopar. O termopar ele é bastante usado, por exemplo, nesse caso desse termômetro que eu apresentei para vocês, né, também é usado em escala industrial para medir a temperatura, né, de alimentos, né, aquele termômetro que tem uma parte que é envolta no material inox e o técnico enfia no alimento para ver se o alimento está na temperatura ideal. Ele também é usado para medir temperaturas externas, né? Nos aviões também é usado o termopar. Em algum ponto do avião tem um tubo de pitot, né, que mede a velocidade, e tem o termopar também que mede a temperatura externa do avião. Outro ponto também é para medir a temperatura daqueles termômetros digitais. Vocês podem ver que no termômetro ele tem uma artezinha externa nele que é, né, vamos dizer assim, o ponto do termopar que fica em contato com a atmosfera e ali ele dá a temperatura. E o mais usado hoje é o termômetro com infravermelho, que a pessoa não entra em contato com o termômetro, né, é feito por raios infravermelhos, que mede a temperatura das pessoas. Com o efeito da pandemia, esse é um dos termômetros mais usados hoje em todo estabelecimento comercial que a gente vai, tem esse termômetro. Espero que vocês tenham gostado dessa aula experimental, né? É uma das minhas primeiras aulas nesse modelo, né, à distância, né? E é um assunto muito interessante, né, de você estudar, tá? Espero que tenha contribuído para o ensino de vocês. Obrigado.